Eu vou contar a história do meu avô e da minha caneca. Olá, senhoras e senhores, eu sou Júlio Dash e hoje eu vou dar 5 dicas para você saber contar melhor histórias ou histórias. Se você não sabe a diferença, história é o que a gente estuda na escola, são fatos, são coisas que já aconteceram. Histórias são coisas inventadas, né? São os livros, são filmes. É por isso que existe History Channel e existe Toy Story. No Brasil é menos usual história para especificar ficção, ainda assim o termo existe. Só é falta de costume mesmo. Então vamos lá. Primeira dica: conheça o seu ouvinte. Conheça a pessoa para quem você está contando a história. Conheça o seu interlocutor. Saiba como ele se enxerga no mundo. É uma pessoa que se considera uma vítima, ou é uma pessoa que se considera uma batalhadora, é uma pessoa que se considera corajosa, medrosa, abandonada, é uma pessoa que corre atrás. Não é a sua visão da pessoa, é a visão que a pessoa tem de si mesma. Isso é muito importante. Entendendo a visão que ela tem de si mesma, você vai saber o que a emociona, você vai saber o que prende a atenção dela, você vai saber o que funciona enquanto você estiver contando a história, você vai saber quais são os elementos que podem ser usados para emocioná-la ou para persuadi-la. Aliás, para te ensinar a conhecer melhor seu interlocutor, aqui no canal existem alguns vídeos e eu vou deixar aqui embaixo uma playlist para você assistir, caso você tenha gostado desse vídeo até aqui. O segundo passo é definir o objetivo da sua história. Tendo em mente, já que você conhece a pessoa, agora a gente tem que saber o que você quer com ela. Qual é o objetivo dessa história? Por que você vai contar essa história? É para você parecer uma pessoa mais interessante? Você quer vender um produto? Você quer ganhar um desconto? Seja qual for o seu objetivo, ele ainda tem que ser definido desde o começo. Assim você não vai se perder no meio do processo, indo para caminhos aos quais não são interessantes e que podem afastar você do seu objetivo. Terceiro passo: 4 elementos que são muito importantes ao se contar uma história. Um personagem bem definido, um objetivo desse personagem, um conflito que impeça o personagem de alcançar o objetivo e em que momento essa história está se passando, se é no passado ou se é no presente. O personagem nem sempre precisa ser uma pessoa, não precisa ser uma história sobre você ou sobre alguém que você conhece. Pode ser uma história sobre um objeto, ou sobre um local, sobre um determinado fato histórico. Eu poderia pensar, mas como eu vou contar a história de um objeto? Eu vou te dar um exemplo usando a minha xícara, ok? Vamos supor que essa é uma xícara antiga, tá? Então eu poderia te contar a história de como meu avô, depois da Segunda Guerra Mundial, tendo perdido tudo que tinha, ainda adolescente, se mudou para o Brasil e a única coisa que ele trouxe foi essa caneca. Então, ao invés de eu focar a história do meu avô, dizendo que meu avô perdeu tudo que tinha após a Segunda Guerra Mundial, teve que embarcar para o Brasil, não tinha nada além dessa caneca e foi muito difícil. Isso seria a história do meu avô como personagem. Se eu for contar a história da caneca, eu poderia contar a história assim: essa caneca pertenceu ao meu avô, foi tudo que sobrou dele após a Segunda Guerra Mundial. E precisava trazê-la para o Brasil, mas não permitiam que embarcasse com essas coisas. Então, foi necessário convencer uma pessoa rica, a carregar essa caneca. E ao chegar no Brasil, a pessoa não queria devolver a caneca e foi muito difícil conseguir recuperá-la. Então entenda, eu não estou contando a história do meu avô, eu estou contando a história da caneca. Embora ele seja um elemento na história da caneca, assim como a caneca era um elemento na história dele, tá? Bom, essa é uma história fictícia, tá? E, óbvio, essa caneca é dos Caça-Fantasmas, do filme de 1987, eu acho. Então você percebe a diferença? Eu defini o tempo da Guerra Mundial passado, para que a pessoa saiba onde essa história está acontecendo. Que ela tenha noção de como era a época, isso pode ajudar a construir um sentimento dentro dela. Definir quem era o personagem, em uma pode ser meu avô, no outro pode ser a caneca. Ao objetivo, né, vir para o Brasil, e ao conflito de não poder embarcar e todas as coisas que vão acontecendo subsequentes e que impedem o objetivo de se concluir. Por que é importante ter esses elementos? Você tem 3 possibilidades de conexão com as pessoas. O personagem, ela pode se identificar com o personagem, ela pode se identificar com o objetivo, ou ela pode se identificar com os conflitos, com as dificuldades que acontecem. Então, você, em 4 elementos, tem 75% de chance de conseguir uma conexão. Pelo menos 25%, pelo menos um elemento,
você pode conseguir se conectar com a pessoa, ok? A quarta dica é seja você ao contar essa história. Se você é uma pessoa mais introvertida, seja introvertido ao contar a história. Não precisa virar o Whindersson Nunes ao contar uma história. É muito importante que você não crie um personagem. Você pode interpretar os personagens da história. Isso é até interessante, né? Fazer vozes, fazer gestos, caras e tal. Mas a pessoa que está contando, o narrador, você, tem que continuar sendo você. Não crie um personagem para você. Se você é introvertido, seja introvertido. Se você é brincalhão, seja brincalhão. É lógico que todos nós variamos em questão de emoções. Às vezes estamos mais felizes, às vezes estamos mais tristes. Mas vá no seu natural. Não force uma tristeza, não force uma felicidade. Não finja ser quem você não é, porque a pessoa pode perceber e a sua história vai perder todo o crédito, mesmo que ela seja real. E a quinta dica é se inscreva nesse canal. Não, na verdade essa não é tanta dica, mas essa dica é muito boa e eu recomendo que você faça isso caso você ainda não seja inscrito. Se você for inscrito, já deixa aquele like aí de qualquer forma. A quinta dica, na verdade, é observe e se adapte. Deixe a história fluir. Se a pessoa não está gostando daquela história, se você percebe que não está prendendo a atenção dela, flua, mantenha o seu objetivo, mas flua, mude a história, vá para outra história. Não fique forçando como eu vou contar a história do meu avô e da minha caneca. Sabe, isso não é legal. Se a pessoa não está curtindo, só mude de direção, vá para o outro lado e meu cabelo sempre cai na cara. Bom, é isso. Se você tiver gostado dessas 5 dicas, como eu disse no canal, tem mais coisas para você se aperfeiçoar nessa arte. E você pode se inscrever, assistir outros vídeos, deixar aquele like. Se você tiver interesse, pode entrar no grupo do Telegram do Hipopotizando, onde eu falo sobre hipnose conversacional. Então, muito obrigado, valeu, falou, até a próxima, tchau, tchau.